Colabore com a doutrina espírita e ajude a Fundação Espírita André Luiz a crescer cada vez mais, participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, basta ligar para o telefone 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, estamos falando sobre o reflexo das emoções no aparecimento de doenças dermatológicas. E estamos conversando com a dermatologista Jane Bassi. Bom, Jane, como estávamos falando no bloco anterior, algumas doenças podem ter algum reflexo de vidas passadas, de traumas que as pessoas adquiriram em outras vidas. A gente estava falando sobre o vitiligo, Bom, eu conheço alguns casos de pessoas que se submeteram a algumas regressões de memória, algumas terapias, a terapia de vida passada, e ficou nítido, que, como você estava mencionando, esse desencarne violento, no caso, coincidentemente, as duas pessoas morreram com fogo, ou incendiadas, ou propiciaram a morte de outras pessoas através do fogo, e nessa vida vieram com essas marcas, Você tem outros casos, da sua vivência também sobre, não só o vitiligo, mas como psoríase também, ou até mesmo como lúpus, que você mencionou no bloco anterior? Sobre vidas passadas, Uhum. Eu tenho mais de literatura, E o que eu tenho a minha experiência, mesmo nessa existência, algum trauma que aconteceu, onde houve um choque emocional. Eu acredito, pelos estudos que a gente tem feito, na literatura, que tenha um foco numa vida passada. E nesta agora, aquele choque também tenha desencadeado e puxado, sabe, como um cacho de uva? Você vai puxar uma uvinha e vem as outras. Então vem a memória e traz uma reação exagerada nesta vida, uma reação exagerada diante de um trauma parecido, semelhante, que traz muita emoção, que gera, por exemplo, um medo de perda da vida novamente. E no caso, um problema acho que muitas pessoas têm, em relação à pele, é a alergia. A alergia também tem algum contexto emocional e espiritual? Temos encontrados em literatura e na prática clínica. É bem comum, por exemplo, eu tenho muitos casos por exemplo, de urticária que já foram em vários dermatologistas, faz exames, tem nitidamente algumas coisas alteradas, mas não consegue melhorar. Pronto-socorro várias vezes. E aí, ao tirar a história do paciente, a minha pergunta costuma muito ser assim: o que aconteceu antes de começar isso? E normalmente a pessoa lembra de algum fato, ela traz um conteúdo emocional muito importante, que ela fica emocionada no momento e ela sabe internamente que foi depois daquilo que foi desencadeado. Certo. A urticária, ou lesões urticariformes, o prurido que não sara, não processa de jeito nenhum, não melhora. É bem comum. Eu tenho encontrado também, assim, às vezes a pessoa precisa tomar umas resoluções importantes na vida. Tomar uma decisão e está no ombro dela, nas costas dela, aquela decisão onde vai mexer com a família. Eu me lembro nitidamente um caso de uma urticária que já tinha ido em vários dermatologistas e eu perguntei se tinha alguma coisa. Não, principalmente homem. Eles, não tem nada a ver, está tudo bem. Depois, quando melhorava com nada, eu falei, mas eu tenho encontrado muitas pessoas assim, às vezes eu conto para o paciente, que tenho encontrado outras pessoas assim com aquele problema. Aí ele falou, olha, será que eu tenho que tomar uma decisão, tenho que dar resposta amanhã? E eu estou sendo transferido do banco para o norte, uma cidadezinha desse tamanhozinho, a família e as crianças, os adolescentes não queriam ir. E ele precisava tomar aquela decisão, aí ele realmente, assim, diante daquele momento de tomar a decisão, ele realmente percebeu que quanto aquilo estava incomodando e ele estava, como dizer, a urticária é um edema rápido, como se fosse uma explosão da pele, Você está querendo sair além, expandir além, não está aguentando a tensão emocional. Então a pele ela reflete bem, as nossas emoções, os nossos traumas e angústias também, certo? Então a gente poderia até fazer uma análise até meio simplista, é como se a pessoa quisesse sair daquela pele, sair daquela situação.
É bem por aí? É exatamente isso. Assim, a pessoa quer sair, quer fugir daquela situação, né? Que ela não quer. É difícil tomar aquela decisão. E ela acaba extravasando. E, na verdade, até histopatologicamente, a gente vê que a pele está além, produz mais substâncias, né? Na verdade, vai para aquela região várias substâncias desencadeando aquele quadro dermatológico. O que eu tenho encontrado muito, sabe? Muitas vezes a pessoa assim, parece que ela precisa tomar consciência. E a hora que ela toma consciência, eu encontrei até no livro do Dr. Amit, o médico quântico, essa questão. Eu falei, olha, esses casos, tem que tomar consciência. Às vezes, a hora que ela toma consciência que aquela emoção toda, naquele momento, estava desencadeando essa doença, eu tenho visto algumas pessoas curarem. Né? A chamada cura quântica. É como se ela tivesse, ela vai além, ela toma uma decisão supraconsciente, vai além desse momento só aqui. Ela fala, é isso, eu não quero mais ficar doente. E ela, às vezes, sai da situação, mesmo não fazendo terapia de vivências passadas. Né? É trabalhar mesmo com os traumas internos, né? As dificuldades, os problemas que a pessoa vivencia naquele momento, certo? Bom, Jane, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já.